O sol se escondia atrás das colinas douradas quando Augusto, um fazendeiro conhecido em toda a região por sua riqueza, retornava lentamente para casa, montado em seu cavalo de pelagem castanha. Era um homem de meia idade, robusto, com um olhar firme, mas carregado de uma melancolia silenciosa. A fazenda que possuía se estendia por quilômetros, repleta de gado, plantações e trabalhadores que o admiravam por sua generosidade, mas também o criticavam por suas escolhas inesperadas. Ele nunca fora um homem que se guiava apenas pelo dinheiro, e isso, paradoxalmente, era o que mais o diferenciava entre os milionários do interior. Naquela tarde, Augusto decidiu passar pela pequena cidade próxima à sua fazenda, um lugar simples, com ruas de terra batida, algumas mercearias e casas modestas. Enquanto avançava, notou que um pequeno grupo de pessoas estava reunido em frente à padaria de Dona Madalena, cochichando e rindo de algo. Aproximando-se mais, ele viu um homem sujo, com roupas rasgadas, sentado no chão com as mãos estendidas, pedindo apenas um pedaço de pão. Era um mendigo, maltratado pelo tempo e pela vida, com a barba desgrenhada e o olhar perdido. Alguns jovens zombavam dele, jogando pedras pequenas e xingamentos, enquanto outros fingiam não ver. Augusto parou seu cavalo, desceu e caminhou até o grupo. O silêncio caiu de repente, como se ninguém esperasse que o fazendeiro milionário fosse se importar com alguém tão insignificante aos olhos daquelas pessoas. Ele olhou diretamente para o mendigo e depois encarou os que riam. "Qual é o nome dele?" perguntou Augusto com sua voz firme. Ninguém respondeu. Até que a própria Dona Madalena, desconfortável com a cena, disse: "Ele apareceu na cidade faz uns meses. Vive pelas ruas, não incomoda ninguém, mas também não fala muito. Só sabemos que se chama Elias." Augusto estendeu a mão para Elias, que hesitou antes de aceitá-la. As pessoas em volta murmuravam, achando estranho o gesto. O fazendeiro, então, ajudou o homem a se levantar e disse: "Venha comigo." O grupo explodiu em risadinhas debochadas. Um homem de chapéu, que observava tudo de braços cruzados, comentou alto o suficiente para que todos ouvissem: "Só pode estar louco, gastar tempo e dinheiro com um traste desses? O fazendeiro milionário é tolo mesmo." Augusto fingiu não ouvir e conduziu Elias até seu cavalo. O mendigo não parecia acreditar no que estava acontecendo. Seu corpo tremia, talvez de fome, talvez de medo. Com cuidado, Augusto o colocou montado e seguiu a pé, levando as rédeas do animal. As pessoas observavam incrédulas, algumas balançando a cabeça, outras rindo às escondidas. Para muitos, aquilo não passava de uma demonstração ingênua de um homem rico que não sabia onde gastar sua fortuna. No caminho até a fazenda, Augusto tentou puxar conversa com Elias, mas recebia apenas respostas curtas ou olhares desconfiados. Ele não se incomodou. Via nos olhos daquele homem um sofrimento profundo, como quem carregava segredos pesados demais para compartilhar de imediato. Assim que chegaram, ordenou que Clara, sua governanta, preparasse um banho quente e roupas limpas para o novo hóspede. Os empregados se entreolharam, surpresos com a ordem, mas obedeceram. Depois de comer, como se não visse comida há dias, Elias foi levado para um quarto simples, mas confortável. Antes de se deitar, agradeceu com um fio de voz: "Obrigado. Ninguém nunca fez isso por mim." Augusto apenas assentiu, como quem entendia que a gratidão daquele homem não precisava ser expressa em muitas palavras. Sabia que a vida de Elias devia esconder muito mais do que a aparência deixava transparecer. Nos dias seguintes, a presença do mendigo na fazenda gerou comentários. Alguns trabalhadores diziam que ele era perigoso, que poderia roubar ou trazer problemas. Outros acreditavam que Augusto estava apenas se aproveitando da boa ação para parecer ainda mais generoso diante da comunidade.
Mas a verdade é que o fazendeiro não buscava reconhecimento. Algo em Elias o fazia lembrar de uma parte de si mesmo que raramente compartilhava com alguém. Certa noite, após um jantar simples, Augusto convidou Elias para se sentar com ele na varanda. O céu estava coalhado de estrelas, e o silêncio do campo tornava a atmosfera ainda mais densa. Augusto quebrou o silêncio. Você tem um passado, Elias. Não precisa me contar agora, mas saiba que, seja ele qual for, não vai mudar o fato de que aqui você tem abrigo. Os olhos de Elias se encheram de lágrimas contidas. Ele abriu a boca, mas fechou novamente, como se ainda não estivesse pronto. Apenas murmurou: "O Senhor não faz ideia", e voltou ao silêncio. Augusto não insistiu. Sabia que o tempo era o melhor remédio para cicatrizes tão profundas. Enquanto isso, na cidade as críticas cresciam. Homens e mulheres comentavam nas rodas de conversa que Augusto havia enlouquecido. Chamavam-no de tolo, de ingênuo, de homem cego. Diziam que em breve Elias mostraria sua verdadeira face, talvez de ladrão, talvez de aproveitador. Mas o fazendeiro, acostumado a viver com opiniões alheias pesando sobre suas costas, não se abalava. Naquela mesma semana, um acontecimento começou a mudar tudo. Um grupo de comerciantes da cidade, insatisfeitos com a presença de Elias na fazenda, resolveu confrontar Augusto. Reuniram-se diante do portão principal, exigindo que o mendigo fosse embora. Entre eles estava Arnaldo, um comerciante influente, que dizia ter perdido clientes por causa dos rumores de que Augusto abrigava marginais. "Augusto!" gritou Arnaldo. "Você tem uma reputação a zelar. Acha que faz bem trazer um mendigo qualquer para debaixo do seu teto? Está manchando seu próprio nome e arriscando sua fortuna." Augusto os encarou de cima da escada da varanda, firme e sereno. Não se justificou, apenas disse: "A fortuna que eu tenho não vale nada se eu não puder usá-la para fazer algo certo." E voltou para dentro de casa, deixando os homens irritados e sem resposta. Elias, que assistia tudo pela janela, sentiu algo dentro de si estremecer. Pela primeira vez em anos, alguém estava disposto a defendê-lo sem esperar nada em troca. E naquele instante, ele percebeu que talvez fosse hora de enfrentar o passado que tanto o atormentava. Mas ninguém, nem mesmo Augusto, imaginava a revelação que estava prestes a vir à tona. Uma verdade capaz de abalar não apenas a cidade, mas a vida de todos os que cruzassem o caminho de Elias. Na manhã seguinte, a rotina da fazenda seguia como sempre. O gado era levado para o pasto, os peões conversavam entre si enquanto cuidavam das cercas, e Clara organizava a cozinha para preparar o almoço. No entanto, pairava no ar uma curiosidade crescente sobre o estranho que agora morava ali. Alguns cochichavam que Elias não passava de um vagabundo aproveitador. Outros, em silêncio, apenas observavam e esperavam para ver até onde iria a paciência de Augusto. Elias, por sua vez, ainda se sentia deslocado. Apesar do banho, das roupas limpas e da comida farta, havia dentro dele um peso que o impedia de erguer a cabeça com dignidade. Caminhava pelos corredores como se não tivesse direito de estar ali, desviando o olhar dos trabalhadores e evitando prolongar qualquer conversa. Mesmo assim, Augusto fazia questão de incluí-lo nas refeições e incentivava os outros a tratarem-no como parte da casa. Numa tarde quente, enquanto ajudava a empilhar lenha ao lado de um dos empregados, Elias ouviu uma das primeiras provocações diretas. Jonas, um peão de língua afiada e conhecido por espalhar fofocas, olhou para ele e riu. "Então é você o novo protegido do patrão?" O fazendeiro milionário resolveu gastar com esmola em vez de investir no que realmente importa. "Dizem por aí que você vai trazer azar para essa casa." Elias engoliu em seco, sem responder. Estava acostumado a ser humilhado, mas dessa vez sentiu algo diferente. Vergonha de envergonhar Augusto, que havia confiado nele.
Naquele mesmo dia, ao entardecer, Augusto chamou Elias para acompanhá-lo até a cidade. Precisavam comprar algumas ferramentas e sementes, e seria uma oportunidade para o mendigo sair um pouco dos limites da fazenda. Elias hesitou, mas aceitou. Assim que chegaram à rua principal, o burburinho começou. Olhares desconfiados, cochichos e até risadas abafadas se espalhavam por onde passavam. Para muitos, era impensável que o fazendeiro milionário, dono de tantas terras e de tanto prestígio, andasse lado a lado com um homem esfarrapado que até poucos dias vivia no chão das calçadas. Dentro da mercearia, Arnaldo, o comerciante que já havia confrontado Augusto no portão da fazenda, fez questão de falar alto, de modo que todos pudessem ouvir. Augusto, você sempre foi conhecido por ser homem de honra, mas agora, levar um mendigo como companhia, isso não é honra, é vergonha. Alguns riram, outros balançaram a cabeça em desaprovação. Mas Augusto, mantendo a calma, respondeu: vergonha é ter olhos e não enxergar o valor de um ser humano. O silêncio que se seguiu foi incômodo para todos, exceto para Elias, que abaixou a cabeça com lágrimas contidas. Nunca ninguém havia se levantado por ele daquela forma. Ao saírem da mercearia, Elias parou de repente na rua e disse com a voz embargada: o senhor não entende, não sou apenas um mendigo. Há coisas que, se soubessem, talvez até o senhor me viraria as costas. Augusto colocou a mão no ombro dele. Elias, todos temos um passado, mas o que importa é quem você escolhe ser daqui para frente. Aquelas palavras ecoaram dentro de Elias por todo o caminho de volta à fazenda. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que alguém acreditava nele sem exigir explicações. Mas sabia que cedo ou tarde teria de revelar sua história, e temia que, quando a verdade viesse à tona, fosse tarde demais para manter aquela confiança. Naquela noite, a fazenda recebeu visitas inesperadas. 2 homens chegaram a cavalo, dizendo-se enviados de uma cidade vizinha. Procuravam por alguém que descreviam de maneira que lembrava muito Elias. Um homem de meia idade, barba grossa, olhar cansado e cicatriz no braço esquerdo. Clara, assustada, avisou Augusto imediatamente. O fazendeiro os recebeu na varanda, enquanto Elias, de dentro do quarto, ouvia tudo com o coração disparado. Procuramos por um sujeito que desapareceu faz alguns anos, disse um dos homens, de voz grave. Foi visto por essas bandas recentemente. Precisamos encontrá-lo. Augusto, sem demonstrar surpresa, respondeu: aqui não temos fugitivos, mas se estiverem procurando alguém que precisa de ajuda, talvez devêssemos conversar de outro jeito. Os homens trocaram olhares desconfiados, agradeceram friamente e se afastaram. Elias permaneceu trêmulo, encostado na parede, incapaz de acreditar que o destino havia batido à sua porta de forma tão brusca. Mais tarde, quando todos dormiam, ele se levantou decidido a ir embora. Não queria colocar Augusto em perigo. Preparava-se para sair em silêncio quando encontrou o fazendeiro parado na varanda, como se já o esperasse. Vai fugir outra vez? Perguntou Augusto calmamente. Elias tentou responder, mas as palavras não saíam. Por fim, murmurou: eles estão atrás de mim. Se souberem quem eu sou, o senhor vai se arrepender de ter me ajudado. Augusto aproximou-se com firmeza. Se eu fosse me arrepender, não teria estendido a mão no primeiro dia. Você tem segredos, eu sei, mas não vou permitir que eles o levem sem que antes você me diga a verdade. Elias sentiu o peso daquelas palavras e percebeu que não podia mais adiar. Sentou-se na escada da varanda, respirou fundo e com a voz trêmula começou a revelar: meu nome completo não é apenas Elias. E antes de me tornarem um mendigo, eu tinha uma vida que muitos invejariam. Eu não era um qualquer, eu era alguém que... Mas antes que pudesse concluir, o som de cavalos ecoou ao longe vindo pela estrada. As luzes de lamparina se aproximavam, indicando que os homens haviam voltado.
Elias congelou e Augusto apenas cerrou os punhos, pronto para enfrentar o que quer que estivesse por vir. O segredo estava prestes a explodir, e todos naquela casa seriam atingidos pelas consequências da revelação que ninguém esperava. As tochas e lamparinas iluminaram a estrada de terra à medida que o grupo de cavaleiros se aproximava da fazenda. Não eram apenas 2 homens dessa vez, mas pelo menos meia dúzia, todos montados em cavalos fortes e armados. O barulho dos cascos contra o chão fazia o coração de Elias disparar. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. O passado que tentava esconder havia finalmente o encontrado. Augusto permaneceu firme na varanda, de braços cruzados, observando a aproximação. Ao lado dele, Elias tremia. A lembrança de quem fora e do que perdera se misturava ao medo do que poderia acontecer agora. O líder do grupo desmontou primeiro. Era um homem alto, de feições duras e olhar frio. Chamava-se Roberto. Carregava no rosto as marcas da arrogância e na voz o tom de quem não admitia ser contrariado. "Boa noite, fazendeiro", disse ele, inclinando ligeiramente a cabeça, mas sem demonstrar respeito real. "Viemos por um motivo simples. O homem que você abriga pertence a outro lugar. Ele não é quem diz ser." Augusto manteve a calma. "Pertence?" repetiu. "Homens não são propriedade para pertencerem a alguém." Roberto estreitou os olhos. Esse sujeito, apontou para Elias, que abaixava a cabeça envergonhado, cometeu um erro grave anos atrás, e desde então vem fugindo. Nós temos ordem de levá-lo de volta. Os empregados começaram a sair de seus quartos, assustados com o alvoroço. Clara, preocupada, tentava manter os mais jovens dentro de casa, mas a tensão era grande demais para ser contida. Elias, sentindo o peso da vergonha, deu um passo à frente. "Augusto, é verdade, eu errei. Eles estão atrás de mim por causa disso. Talvez seja melhor eu ir com eles." O fazendeiro olhou para ele com firmeza. "Antes de qualquer decisão, quero ouvir toda a verdade. Se há erros, todos merecem ser julgados com clareza, não por ameaças à meia-noite." Roberto sorriu de forma debochada. "Acha que vai mudar alguma coisa, fazendeiro? Esse homem já foi condenado pelo destino." Augusto respirou fundo e, ignorando o tom sarcástico, voltou-se para Elias. "Então fale, quem você realmente é?" O silêncio que seguiu foi pesado. Elias respirou fundo, fechou os olhos e finalmente deixou escapar palavras que guardava há anos. "Meu nome é Elias Monteiro. Antes de me tornar um mendigo, fui dono de uma empresa de transportes. Tinha família, tinha casa, tinha tudo. Mas confiei na pessoa errada. Os homens atrás de Roberto riram, como se já soubessem daquela história. Fui acusado de um desvio de dinheiro que não cometi", continuou Elias, com a voz embargada. "O verdadeiro culpado desapareceu e todos jogaram a culpa em mim. Minhas contas foram bloqueadas. Perdi tudo que tinha, inclusive minha família, que acreditou nas mentiras que espalharam. Fugi, porque se ficasse, seria preso injustamente." A cada palavra, sua voz falhava. Havia dor em cada lembrança. "Passei anos perambulando, tentando provar minha inocência, mas nunca tive provas suficientes. Até que desisti. Aceitei o destino de ser um ninguém." Augusto o olhava com seriedade, mas não com desprezo. Via diante de si um homem destruído, não por seus próprios pecados, mas pela crueldade de outros. Roberto, impaciente, interrompeu. "Basta de dramas. Pode inventar qualquer história bonita, mas a verdade é que você é um foragido. Nosso dever é levá-lo." "Dever ou interesse?" retrucou Augusto, olhando diretamente nos olhos dele. "Está claro que há mais nesse assunto do que simples justiça." O comerciante Arnaldo, que surgira discretamente junto ao grupo de cavaleiros, se adiantou. Ele vinha montado em um cavalo escuro, e ao descer, não conseguiu esconder o sorriso satisfeito. "Augusto, eu avisei. Esse homem só traria problemas para sua fazenda."
Agora veja, ele é um criminoso. Se continuar protegendo-o, vai manchar sua honra e arruinar sua reputação. Aquelas palavras ecoaram entre os empregados reunidos. Alguns olhavam para Augusto com medo de que fosse verdade. Outros, silenciosamente, ainda confiavam nele. Mas o fazendeiro, sem se deixar abalar, respondeu: Arnaldo, reputação é o que os outros dizem. Honra é o que eu sei que sou. E eu sei que não abandonarei um homem sem antes ter certeza da verdade. Arnaldo tentou insistir, mas foi ignorado. Elias, tomado pela emoção, caiu de joelhos. Por favor, Augusto, não quero colocar ninguém em risco. Deixe que eles me levem. Já perdi tudo, não tenho mais nada a perder. Mas Augusto abaixou-se diante dele e falou com firmeza: Você ainda tem algo. A chance de se levantar e provar quem realmente é. E enquanto estiver sob o meu teto, ninguém vai levá-lo à força. As palavras do fazendeiro fizeram Roberto estreitar os olhos de raiva. Então teremos problemas. Se problemas é lutar pelo que é certo, que venham, respondeu Augusto sem hesitar. O grupo de cavaleiros percebeu que não conseguiria levar Elias naquela noite sem iniciar um conflito aberto. Roberto, relutante, deu ordem de retirada. Isso não acabou, fazendeiro, voltaremos. Quando partiram, o silêncio voltou à fazenda, mas agora carregado de tensão. Os empregados se recolheram, murmurando entre si. Alguns tinham medo do que poderia acontecer, outros admiravam a coragem do patrão. Elias permaneceu no chão, abatido, sentindo-se culpado por tudo aquilo. Mas Augusto ajudou-o a se levantar. Eles podem voltar quantas vezes quiserem. O que importa é o que vamos fazer agora. Se sua história é verdadeira, precisamos de provas. Alguém deve saber o que realmente aconteceu. Elias respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. Há uma pessoa, murmurou. Um antigo sócio que desapareceu depois que tudo aconteceu. Se ele ainda estiver vivo, pode provar minha inocência. Augusto assentiu. Então vamos encontrá-lo. E assim, no silêncio da noite, uma decisão foi tomada. A busca pela verdade estava apenas começando, e com ela, o destino da fazenda, da cidade e da própria vida de Elias começaria a mudar de forma irreversível. A manhã nasceu clara, com o céu tingido de tons alaranjados, mas o clima na fazenda não refletia a beleza do amanhecer. Os trabalhadores murmuravam, inseguros com a presença de Elias. Alguns, como Jonas, espalhavam boatos de que, em breve, a fazenda seria invadida por autoridades, que Augusto perderia tudo por defender um criminoso. Outros, mais leais, confiavam que o patrão sabia o que estava fazendo. Enquanto o café era servido, Clara cochichou para Augusto. O senhor sabe que eles não vão desistir facilmente, não é? Esses homens voltarão e talvez tragam reforços. Augusto assentiu, mas seu olhar permanecia firme. Eu sei, Clara, mas não é de hoje que aprendi que a justiça verdadeira raramente está no que as pessoas dizem. Se Elias diz que foi enganado, eu acredito. Agora, precisamos provar. Elias, sentado à mesa, ouvia em silêncio. Sentia-se dividido entre a vergonha e a gratidão. Nunca havia encontrado alguém disposto a acreditar nele, muito menos arriscar seu nome e sua fortuna por isso. Augusto, começou ele com a voz baixa. O sócio de quem falei se chama Renato Vasques. Ele foi meu amigo durante anos, mas no fim descobri que estava por trás de tudo. Ele desviava o dinheiro e armou para que a culpa caísse sobre mim. Quando os problemas começaram, desapareceu. E onde acha que ele pode estar agora? Perguntou Augusto. Elias pensou por alguns instantes, tentando puxar da memória os últimos boatos que ouvira enquanto vagava pelas ruas. Diziam que foi para a capital, mas nunca tive certeza. É um homem esperto, cheio de contatos. Se ainda está vivo, provavelmente recomeçou a vida em outro lugar, usando o dinheiro que roubou.
Augusto apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Então, é para lá que teremos que ir. Mas antes, precisamos nos preparar. Esses homens que apareceram ontem não parecem estar agindo em nome da lei. Há algo pessoal nessa perseguição. Elias olhou fixamente para ele. Roberto, o homem que liderava o grupo, ele também trabalhava comigo. Era a segurança da empresa. Sempre foi fiel a Renato. Agora entendo. Está atrás de mim porque deve estar sendo pago para me manter em silêncio. As peças começaram a se encaixar. Augusto compreendeu que Elias não era apenas um homem injustiçado, mas uma ameaça para pessoas poderosas que temiam ser expostas. Naquela tarde, o fazendeiro reuniu seus homens de confiança. Entre eles estava Pedro, um vaqueiro leal que trabalhava na fazenda desde jovem, e Júlio, capataz experiente que conhecia cada canto da região. "Preciso da ajuda de vocês", disse Augusto. "Vamos viajar para a capital. Não será uma viagem curta nem segura, mas é a única forma de descobrir a verdade e limpar o nome de Elias." Os dois se entreolharam, hesitaram por alguns instantes, mas assentiram. "Estamos com o senhor patrão", disse Júlio. "Se acredita nesse homem, acreditamos também." Elias mal conseguia acreditar no que via. Depois de tantos anos sendo tratado como um peso morto, alguém arriscava a própria vida para ajudá-lo. Enquanto faziam os preparativos, a cidade fervilhava de comentários. Arnaldo, aproveitando a oportunidade, espalhava boatos de que Augusto havia enlouquecido, que perderia tudo por defender um criminoso. Alguns acreditavam, outros apenas esperavam para ver até onde aquela história iria. À noite, quando o silêncio tomou conta da fazenda, Elias não conseguia dormir. Foi até a varanda, onde encontrou Augusto observando o céu estrelado. "Não sei como agradecer", disse Elias com os olhos marejados. "Eu já tinha desistido de tudo, até de mim mesmo." Augusto virou-se para ele e respondeu com calma: "Todos merecem uma segunda chance. Se a verdade está do seu lado, vamos encontrá-la." Elias respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que quase havia esquecido: esperança. No dia seguinte, a viagem começou. Augusto, Elias, Pedro e Júlio montaram seus cavalos e seguiram pela estrada em direção à capital. Clara ficou responsável pela fazenda durante a ausência do patrão, ainda que preocupada com os riscos que eles corriam. Os dias na estrada eram cansativos. Passavam por vilas pequenas, onde sempre havia alguém disposto a contar boatos. Alguns reconheciam Elias, outros fingiam não saber de nada. Mas todos falavam de Renato Vasques, o homem que anos atrás desaparecera deixando rastros de corrupção. Certa noite, ao acampar perto de um rio, Augusto percebeu que Elias permanecia distante, olhando para a água como se falasse com os fantasmas do passado. Aproximou-se e sentou-se ao lado dele. "O que o atormenta?" perguntou. Elias suspirou. "O medo de que tudo isso seja em vão. E se Renato já estiver morto? E se ninguém mais se importar com a verdade?" Augusto olhou para a correnteza do rio, refletindo. "A verdade nunca se perde, Elias. Pode demorar, pode ser abafada, mas sempre encontra um jeito de aparecer." Na manhã seguinte, ao atravessarem uma estrada estreita entre montanhas, foram surpreendidos. 3 cavaleiros surgiram bloqueando o caminho. Eram homens de Roberto. "O patrão mandou um recado", disse um deles com um sorriso cruel. "Se entregarem o mendigo agora, podem seguir em paz. Caso contrário, ninguém chega vivo à capital." Pedro e Júlio instintivamente levaram a mão às armas. Elias sentiu o corpo gelar, mas Augusto manteve-se calmo. "Digam ao seu patrão que não negocio com covardes." O confronto era inevitável. Um dos homens avançou, mas Pedro reagiu rápido, derrubando-o do cavalo. Júlio enfrentou outro, enquanto Augusto protegia Elias.
O barulho dos cascos, os gritos e o som metálico das armas ecoaram pelo vale. No fim, os 3 homens recuaram, feridos e humilhados. Mas antes de fugir, um deles gritou: "Isso é só o começo! Vocês não têm ideia do que está por vir!" Elias, ainda trêmulo, olhou para Augusto. "Eles nunca vão desistir." "Então nós também não", respondeu o fazendeiro. Com os corações acelerados e o perigo cada vez maior, seguiram viagem. Agora, mais do que nunca, sabiam que estavam no caminho certo. Se Renato Vasques ainda vivia, era a única chave para toda aquela história. E em algum lugar, escondido da vista de todos, esse homem observava de longe, esperando o momento certo para se revelar. A viagem seguia árdua, e os dias pareciam se arrastar entre poeira e calor. Elias já não parecia o mesmo homem que fora recolhido das ruas. Ainda carregava a aparência sofrida, mas havia em seus olhos algo novo: determinação. Augusto percebia essa mudança e, em silêncio, alimentava a convicção de que havia feito a escolha certa ao ajudá-lo. Ao chegarem a uma cidade maior, já nos arredores da capital, pararam numa estalagem simples. O local era movimentado, cheio de viajantes, comerciantes e alguns curiosos que, como sempre, não demoraram a notar a presença de Augusto, o fazendeiro milionário conhecido na região. Ele preferia a discrição, mas a fama o acompanhava. Enquanto Pedro cuidava dos cavalos e Júlio organizava o quarto, Elias se sentou à mesa com Augusto. Estavam exaustos, mas sabiam que ali poderiam colher informações preciosas. "Se Renato realmente está vivo, alguém deve ter ouvido falar dele", disse Augusto, observando os clientes que iam e vinham. Elias concordou, ainda hesitante. Ele era o tipo de homem que não sabia viver no anonimato. Gostava de luxo, festas, negócios arriscados. É difícil imaginar que tenha conseguido ficar escondido tanto tempo. Pouco depois, um homem de aparência humilde, que escutava discretamente a conversa, aproximou-se. "Desculpem a intromissão", disse, olhando ao redor com cautela, "mas ouvi vocês falarem de Renato Vasques." Elias arregalou os olhos. "Você o conhece?" O homem assentiu. "Conheci. Ou pelo menos conheci alguém que se apresentava com esse nome. Vi esse sujeito algumas vezes na capital. Vive cercado de gente importante, como se nunca tivesse feito nada de errado. Mas dizem que agora usa outro sobrenome." "Qual?" perguntou Augusto com firmeza. "Vasconcelos. Renato Vasconcelos." Elias sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Ele sempre foi astuto. Mudar o nome seria algo que faria sem hesitar. O homem continuou. "Mas cuidado, ele tem aliados poderosos. Quem mexe com ele acaba desaparecendo." Depois de agradecer a informação, Augusto levou Elias de volta ao quarto. A cada passo, percebia o peso daquela revelação. Renato estava vivo, prosperando, enquanto Elias havia sido jogado na lama. Na manhã seguinte, partiram rumo à capital. A cidade surgia no horizonte, com suas ruas movimentadas, carruagens e casarões de luxo. Para Elias, cada esquina trazia lembranças de um passado que parecia ter sido arrancado à força. Logo encontraram a confirmação do que haviam ouvido. Um cartaz anunciava um grande evento beneficente organizado por ninguém menos que Renato Vasconcelos. Sua imagem estampava o papel, roupas caras, sorriso confiante, rodeado de autoridades locais. Elias ficou paralisado diante do cartaz. "É ele. Mudou de nome, mas é o mesmo homem." Augusto retirou o cartaz da parede e o dobrou, guardando-o. "Então é nesse evento que vamos encontrá-lo." Mas não seria tão simples. Na mesma tarde, ao circularem pelas ruas, notaram homens estranhos observando-os. Pedro murmurou: "Patrão, esses sujeitos não tiram os olhos da gente. Aposto que são espiões de Roberto." Augusto sabia que estavam sendo vigiados. Se queriam chegar até Renato, precisariam agir com cautela.
À noite, reunidos no quarto da hospedaria, traçaram um plano. Augusto usaria sua influência para conseguir entrada no evento. Pedro e Júlio cuidariam da segurança, enquanto Elias ficaria em posição de observar Renato sem ser reconhecido de imediato. Você precisa estar preparado, disse Augusto a Elias. Quando chegar a hora, terá que confrontá-lo diante de todos. Se ele negar, precisamos ter provas. Elias assentiu, mas o medo era evidente. Se ele ainda tem tanto poder, pode nos destruir antes que tenhamos chance de falar. É por isso que estamos juntos. Augusto colocou a mão no ombro dele. Não lute sozinho dessa vez. No dia do evento, a cidade estava em festa. Carruagens luxuosas chegavam ao salão iluminado por candelabros e música. Augusto, em trajes sóbrios, entrou acompanhado de Elias, Pedro e Júlio. A presença do fazendeiro milionário não passou despercebida. Murmúrios e olhares curiosos seguiram-no pelo salão. E então, no alto da escadaria, Renato apareceu. Usava roupas finas, anel de ouro no dedo e um sorriso de triunfo. Cumprimentava os convidados como se fosse um homem honrado, generoso, respeitado por todos. Ao vê-lo, Elias sentiu o coração disparar. Era como reviver um pesadelo. Lá está ele, murmurou. Renato desceu a escadaria cercado de aplausos. Quando seus olhos cruzaram com os de Elias, por um breve instante, perdeu a compostura. Mas logo recuperou o sorriso, fingindo não conhecê-lo. Augusto percebeu. Ele o reconheceu, disse baixinho. Está tentando disfarçar. Durante o evento, Renato fez discursos sobre solidariedade e progresso, arrancando elogios e brindes da elite presente. Elias, escondido em um canto, tremia de raiva e impotência. Mas Augusto não estava disposto a deixar a noite terminar em silêncio. Quando a música cessou, ele avançou em direção a Renato. Boa noite, Sr. Vasconcelos. Sua voz ecoou pelo salão, chamando a atenção de todos. Ou deveria chamá-lo de Renato Vasques? O murmúrio foi imediato. As pessoas se entreolharam, confusas. Renato tentou rir, mas seus olhos denunciaram um incômodo. Não sei do que está falando, senhor. Está falando comigo. Elias saiu das sombras, encarando-o de frente. Você sabe exatamente quem eu sou. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Todos aguardavam a resposta de Renato, que pela primeira vez parecia perder o controle da situação. Augusto cruzou os braços, firme. Talvez seja a hora da cidade ouvir a verdade. E, naquele momento, Renato percebeu que seu passado estava prestes a ser exposto, e nada poderia impedir que a revelação abalasse todas as estruturas que havia construído. O salão inteiro mergulhou em silêncio. O som dos talheres contra os pratos, o murmúrio animado dos convidados e até a música cessaram como se o ar tivesse sido arrancado do ambiente. Todos olhavam para Augusto, Elias e Renato. O fazendeiro milionário permanecia imponente. Elias tremia, mas se mantinha firme. E Renato, no centro da escadaria, suava discretamente, apesar do sorriso que tentava manter no rosto. Não sei quem é esse homem, disse Renato, finalmente apontando para Elias. Nunca o vi antes. Elias deu um passo à frente, a voz trêmula, mas carregada de indignação. Você sabe sim. Eu confiei em você, Renato. Fui seu amigo, seu sócio, e você me traiu. Desviou o dinheiro da empresa, colocou toda a culpa em mim e depois desapareceu, deixando-me para ser caçado como um criminoso. Os convidados se entreolhavam, chocados. Alguns cochichavam, outros observavam com fascínio, como se presenciassem o início de um escândalo. Renato tentou rir. Lido, um mendigo vindo aqui inventar histórias sobre mim? É isso que o senhor Augusto traz para este evento de respeito? Augusto manteve-se calmo. Mendigo ou não, esse homem tem direito de falar. Se é mentira, prove. Mas se for verdade, sua máscara cairá agora. Renato respirou fundo. Não vou perder tempo com isso. Guardas, coloquem esses homens para fora. 2 seguranças se aproximaram.
mas Pedro e Júlio rapidamente se colocaram entre eles e Augusto. O clima ficou tenso, pronto para explodir em confusão. Mas antes que houvesse confronto, uma voz feminina ecoou pelo salão. "Esperem!" Todos se viraram. Uma mulher elegante, de cabelos presos e olhar firme, avançava entre os convidados. Chamava-se Helena, uma das maiores investidoras da cidade e antiga conhecida de Renato. "Eu conheci esse homem", disse ela, apontando para Elias. "Ele não mente. Há anos eu já suspeitava que Renato havia forjado documentos. Sempre houve algo errado nas contas, mas nunca consegui provar." Renato empalideceu. "Está louca, Helena. Sempre esteve contra mim porque recusava seus avanços nos negócios." Mas a plateia agora murmurava mais alto. As palavras de Helena tinham peso. Augusto percebeu que era o momento certo de pressionar. "Então, Sr. Vasques, ou Vasconcelos, talvez devesse explicar por que mudou de nome." Renato tentou reagir, mas o suor escorria por sua testa. "Mudei de nome por motivos pessoais. Não devo explicações a ninguém." Elias avançou, os olhos marejados, mas cheios de raiva. "Você arruinou minha vida. Fez minha família acreditar que eu era um ladrão, me condenou à miséria, e tudo para manter seu luxo." Os convidados murmuravam em choque. A imagem de Renato começava a rachar diante de todos, mas ele não estava disposto a perder tão facilmente. "Isso é uma armação", disse em voz alta, tentando recuperar o controle. "Augusto, você foi enganado por esse miserável. Não percebe que está sendo usado?" Augusto respondeu com firmeza. "Prefiro acreditar em um homem injustiçado do que me aliar a um farsante de terno caro." O salão explodiu em comentários. Alguns apoiavam Augusto, outros ainda defendiam Renato, mas a dúvida estava plantada. Percebendo que a situação fugia do controle, Renato recuou e saiu apressado, escoltado por seus homens. Helena aproximou-se de Augusto e Elias. "Ele não vai parar por aqui", disse. "Renato tem aliados poderosos. Mas se vocês realmente querem provar a inocência de Elias, posso ajudar. Tenho documentos antigos que guardo comigo. Nunca tive coragem de usá-los, mas talvez sejam o que vocês precisam." Elias quase caiu de joelhos. "Documentos? Você pode provar?" Helena assentiu. "Posso, mas é perigoso. Renato não deixará barato." Pedro e Júlio se entreolharam. Eles sabiam que, a partir daquele momento, a luta deixava de ser apenas contra um homem. Estavam enfrentando um sistema inteiro que se alimentava da mentira. Naquela noite, já fora do salão, reuniram-se em um quarto simples de hospedaria. Helena entregou uma pasta gasta a Augusto. Dentro havia recibos, cópias de contratos e extratos bancários. "Aqui está a prova", explicou ela. "São movimentações feitas em nome de Renato, mas assinadas como se fossem de Elias. Eu sabia que eram falsas, mas ele tinha poder demais na época. Se eu abrisse a boca, teria sido destruída." Elias pegou os papéis com as mãos trêmulas. Era como segurar um pedaço de sua vida perdida. Isso pode me salvar." Augusto olhou para ele com seriedade. "Não apenas salvar, vai derrubar Renato." Mas Helena fez um alerta. "Se decidirem ir adiante, precisam estar preparados. Ele não vai hesitar em usar violência. Esses homens que o seguem são pagos para calar qualquer ameaça." Elias respirou fundo. "Passei anos fugindo. Talvez seja a hora de parar de correr." Augusto assentiu. "Então vamos até o fim." Enquanto isso, em uma mansão luxuosa na capital, Renato atirava uma taça contra a parede, furioso. "Eles não podem me expor", rugiu. "Se esses documentos vierem à tona, tudo o que construí vai desmoronar." Roberto, o antigo segurança, que agora era seu braço direito, respondeu. "Deixe comigo. Vou acabar com esse fazendeiro e esse miserável antes que possam fazer qualquer coisa." Renato respirou fundo, tentando recuperar o controle. "Faça o que for preciso. Nenhum deles pode sair vivo."
E assim, enquanto Augusto e Elias ganhavam aliados e provas, o inimigo preparava sua jogada mais sombria. O choque final entre verdade e mentira estava cada vez mais próximo, e todos sabiam que dali em diante cada passo poderia ser o último. A madrugada trouxe uma chuva fina que tamborilava nas janelas da hospedaria e ajudava a esconder os passos silenciosos daqueles que não queriam ser vistos. Augusto não dormira. A pasta de documentos jazia aberta sobre a mesa, suas páginas iluminadas apenas pela luz tremeluzente de um lampião. Helena havia permanecido para explicar cada detalhe. Nomes, datas, transferências, testemunhas envelhecidas que poderiam confirmar a farsa montada por Renato. Havia risco, claro, e a sensação de que a qualquer momento o inimigo poderia dar o bote. Mas o grupo sentia-se mais perto da verdade do que nunca. Elias passou os dedos pelos papéis com reverência e raiva. Cada linha lida parecia devolver algo que a vida havia tirado dele. As mãos, que antes haviam segurado uma caneta para assinar contratos, agora tremiam por segurar algo que poderia reerguer seu nome. Pedro e Júlio permaneceram junto à porta, atentos, como dois guardiões que sabiam bem o preço da lealdade. Temos que expor isso de maneira que não dê tempo a Renato para desmentir, disse Augusto, voz baixa e firme. A imprensa, em primeiro lugar, e pessoas de influência que não possam ser facilmente corrompidas. Helena concordou, mas alertou sobre as alianças que Renato mantinha. Ele possui jornais, meu caro, e poderosos na magistratura. Se tentarmos algo direto, ele pode usar esses canais para sepultar tudo antes de abrir. Precisamos de algo irrefutável e público, algo que ele não consiga apagar nem comprar. Enquanto planejavam, na mansão enluarada onde Renato e Roberto tramavam, o humor era absolutamente diferente. Violência à espreita, ordens curtíssimas. Roberto entregou 2 envelopes grossos a homens que considerava confiáveis. Isto não é conversa. Acabem com o fazendeiro e com o mendigo. Deixem claro que quem mexer com meus negócios paga com a vida. Quero resultados e quero silêncio. As palavras ecoaram frias pela sala e foram recebidas com sorrisos sinistros. Renato encarou o próprio reflexo no espelho, murmurando que nada poderia manchar sua imagem. Por baixo daquela convicção havia um medo palpável, uma sensação de que o passado, por mais enterrado que estivesse, criava raízes como erva daninha que insiste em voltar. No dia seguinte, a estratégia de Augusto foi executada com insistência e cautela. Ele procurou um jornal local de reputação moderada, cujo editor, um homem chamado Fábio, tinha um histórico de jornalismo investigativo, apesar de pressões políticas e financeiras. Augusto apresentou a documentação a Fábio e a Helena, que testemunhou a autenticidade dos documentos. O editor, depois de folhear e perceber o potencial explosivo, prometeu investigar, mas pediu cuidado. Sabia que se entregassem à história de forma precipitada, corroeria a credibilidade do próprio jornal. Ao mesmo tempo, Helena ligou discretamente para contatos que ainda mantinha entre advogados e velhos parceiros. A ideia era criar um bloco de respaldo, jornalistas, advogados e alguns políticos honrados que juntos dariam sustentação legal e pública à acusação. Se o trabalho fosse bem feito, não haveria como Renato contestar sob o escrutínio de múltiplas frentes. Renato, por sua vez, não ficou parado. Ao sentir as primeiras investigações e ouvir rumores de que alguém havia apresentado provas, desencadeou uma campanha para desacreditar quem ousasse confrontá-lo. Chegaram cartas anônimas a Fábio, ameaças veladas, depósitos para consultoria. A pressão financeira e o medo tentaram comprar medo e silêncio. Fábio, já acostumado a esse tipo de retaliação, reforçou sua equipe e colocou a reportagem em sigilo, preparando-se para lançar a matéria com segurança jurídica. Mas a guerra não seria apenas de papéis.
Roberto e seus homens decidiram que ativos visíveis deveriam ser neutralizados. Numa estrada secundária, enquanto Augusto, Elias, Pedro e Júlio seguiriam com Helena para uma reunião que definiria os próximos passos, eles foram surpreendidos por um carro que bloqueou a passagem. 2 homens desceram com rapidez, armas à vista. Claramente não buscavam conversar. Pedro reagiu primeiro, puxando a arma que trazia oculta sob o poncho. Júlio recuou, empurrando Elias para trás. O confronto foi breve e violento. Tiros, gritos, o cheiro de pólvora se misturando à terra molhada. Um dos atacantes caiu, atingido por Pedro, outro fugiu mancando. Mas antes da partida, uma sombra correu e acertou Augusto com um golpe nas costas, derrubando-o. Elias, em pânico, sentiu o mundo girar. No chão, entre lama e sangue, Augusto ergueu a cabeça com dificuldade. O ferimento era sério, mas não mortal. Pedro, com o rosto ensanguentado por um arranhão, agarrou a mão do patrão sem dizer palavra. Júlio correu rumo ao carro fugitivo, mas não alcançou os homens. O recado estava dado. Renato não brincava, e agora que havia tentado calar a voz que o acusava, ninguém poderia se iludir quanto à sua determinação. A volta à hospedaria foi tensa. Augusto forçou um sorriso, minimizando o ocorrido, porque sabia que o pânico poderia diluir qualquer plano. Helena, porém, encarou o ferimento e logo tratou de estancar a hemorragia com lenços e água quente. "Temos de acelerar", disse ela. E a determinação em sua voz soava maior que o medo. "Não podemos nos emparedar. Vamos abrir as portas de uma vez, ou isso vai se tornar um julgamento às escuras." Elias, abalado, sentiu que a fragilidade do corpo de Augusto mostrava uma outra face, aquela do homem que se atirava em tempestades para provar a verdade. Um misto de gratidão e culpa o sufocava. Fora a ousadia de Augusto que lhe devolvera esperança, e agora esse mesmo homem estava ferido por causa dela. Não houve hesitação. Fábio publicou a primeira matéria com uma redação cuidadosa. Os documentos, a denúncia, os nomes envolvidos, as conexões de transferências. A publicação veio acompanhada de pedidos formais de investigação por parte de Helena e de advogados independentes. O impacto foi imediato. A cidade acordou em choque. Sussurros viraram discursos públicos e a manchete correu de boca em boca. Renato respondeu com uma negação estridente na rádio local, chamando tudo de calúnia e golpe barato. Contratou advogados poderosos e ameaçou processar o jornal. Mas a tempestade já havia começado. Outras vozes, fornecedores, antigos empregados de sua época nos negócios, vieram à tona com pequenas confirmações. Depoimentos começaram a formar um mosaico. A tensão aumentou. Roberto, enfurecido por não ter conseguido silenciar a história, prometeu vingança pessoal. Mas naquela noite, na hospedaria, entre curativos e planos, Augusto, com a voz rouca, falou serenamente. "O pior já aconteceu. Tentaram nos calar com violência. Agora que a cidade sabe, não há como voltar. Devemos proteger aqueles que vieram conosco e garantir que ninguém mais sofra por dizer a verdade." Elias, olhando o rosto cansado do homem que lhe devolvera a dignidade, jurou para si mesmo que não fugiria novamente. Se a verdade significava enfrentar a fúria de Renato, enfrentaria. Se a vingança vinha do outro lado, responderia com honestidade e coragem, porque havia algo naquela luta que não era apenas dele. Era de todos que já haviam sido esmagados pela mentira. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como testemunhas imparciais. Dentro, o grupo se preparava para o embate final, não apenas pela reputação de Elias, mas pela justiça que fura a noite quando uma vela, por mais pequena, é acesa para iluminar a escuridão. A noite parecia interminável. O jornal com a denúncia circulava pelas ruas, e cada esquina da cidade fervia em comentários. Nas praças, grupos se reuniam para discutir a manchete. Uns riam, dizendo que tudo não passava de fofoca.
Outros, indignados, afirmavam que Renato finalmente tinha sido desmascarado. O nome de Elias, até então associado a crime e desonra, começava a surgir novamente, mas desta vez acompanhado de dúvidas e até de compaixão. Na hospedaria, o clima era de expectativa e vigilância. Pedro e Júlio se revezavam em turnos para vigiar a porta, enquanto Helena revisava mais documentos que poderiam fortalecer a acusação. Augusto, ainda debilitado pelo ferimento, insistia em participar das discussões, mesmo deitado. Elias, sentado perto da cama, olhava para ele como se buscasse forças em seu exemplo. "Você não deveria forçar tanto", disse Elias preocupado. "Seu corpo precisa descansar." Augusto sorriu de canto. "O descanso pode esperar. Renato não vai esperar. E se relaxarmos, ele age." A previsão não demorou a se confirmar. Pela manhã, um grupo de homens engravatados apareceu na hospedaria. Eram advogados de Renato, acompanhados por 2 policiais. "Viemos buscar o senhor Elias", disse o mais velho deles, com voz gélida. "Está preso sob acusação de falsificação de documentos e difamação contra o senhor Renato Vasconcelos." O choque foi imediato. Elias se levantou, os olhos arregalados. "Isso é mentira. Os documentos provam exatamente o contrário." Os policiais se aproximaram, mas Augusto ergueu a voz. "Ninguém vai prender este homem sem um mandado legítimo." Os advogados exibiram um papel assinado por um juiz conhecido por ser aliado de Renato. A armadilha estava clara. Helena, sem hesitar, avançou. "Esse mandado é uma afronta à justiça e será contestado imediatamente." Mas os policiais insistiram e Elias acabou algemado, arrastado diante de todos. Augusto, enfraquecido, quase saiu da cama para impedir, mas Pedro e Júlio o seguraram. "Se o senhor for agora, eles prendem todos nós", disse Pedro com amargura. "Temos que pensar com calma." A notícia da prisão espalhou-se rápido. Renato aproveitou para se exibir em público, sorrindo para os jornalistas e declarando que a justiça prevalecia. Tentava inverter o jogo, transformando Elias no vilão novamente. Na prisão, Elias sentiu o peso da solidão e do desespero. A cela fria lembrava-lhe o fundo do poço que já conhecera. Mas desta vez havia uma diferença. Ele não estava sozinho. Augusto, Helena e os outros estavam lá fora, lutando. Isso lhe deu forças para resistir. Do lado de fora, Helena se moveu com astúcia. Acionou contatos no tribunal, expôs o caso para advogados independentes e pressionou a imprensa. Fábio, o jornalista, publicou uma segunda matéria revelando a prisão como um ato de perseguição política. A opinião pública começou a se dividir mais claramente. Alguns já viam Elias como vítima de uma conspiração. Enquanto isso, Renato reunia-se com Roberto em sua mansão. "Temos que acabar com isso logo", disse Renato impaciente. "Esse mendigo já me trouxe problemas demais. Se continuar, posso perder tudo." Roberto respondeu com frieza. "Já tenho um plano, mas precisamos agir no julgamento. Se conseguirmos manipular as testemunhas, Elias será condenado de vez." Renato sorriu aliviado. "Então, que seja assim." Na hospedaria, Augusto, mesmo debilitado, reuniu seus homens. "Não podemos permitir que Elias seja condenado injustamente. Temos as provas, temos testemunhas como Helena, e agora precisamos garantir que elas sejam ouvidas." Pedro, fiel, apertou os punhos. "Se tentarem impedir, a gente abre caminho." Os dias seguintes foram de intensa preparação. Helena localizou antigos funcionários que haviam sido silenciados no passado por Renato. Alguns estavam com medo, outros aceitaram falar. Aos poucos, um grupo de testemunhas se formava, disposto a enfrentar o homem que os enganara durante anos. Chegou o dia da primeira audiência. O tribunal estava lotado. Renato chegou com pompa, cercado de advogados e seguranças. Elias, escoltado, entrou cabisbaixo,
Mas ao ver Augusto e Helena no público, ergueu o olhar com determinação. O juiz, claramente inclinado a favorecer Renato, iniciou os trabalhos tentando acelerar o processo. Mas quando Helena foi chamada para depor, sua voz ecoou pelo salão. Posso provar que este homem, que hoje se apresenta como Renato Vasconcelos, na verdade é Renato Vasques, e que ele falsificou assinaturas para roubar o patrimônio de Elias. Renato tentou interromper, mas os murmúrios na plateia cresceram. O escândalo já não podia ser contido tão facilmente. Naquele momento, o equilíbrio de poder começava a mudar. A verdade, até então abafada, estava finalmente encontrando espaço para ser ouvida. Mas Renato ainda tinha cartas escondidas e o jogo estava longe de terminar. O tribunal estava carregado de tensão. O juiz, com expressão severa, tentava manter a ordem, mas o burburinho da plateia crescia a cada frase dita por Helena. As palavras dela eram firmes, recheadas de detalhes que ninguém ousaria inventar. Datas, locais, reuniões, cifras que correspondiam exatamente às movimentações descritas nos documentos. Renato, sentado à mesa da defesa, mantinha o queixo erguido, mas os olhos denunciavam a inquietação. Seus advogados cochichavam sem parar, tentando encontrar falhas no depoimento. Quando chegou a vez deles questionarem, um deles se levantou com arrogância. Senhora Helena, a senhora tem algum interesse financeiro nesta acusação? Ela o encarou com firmeza. Meu único interesse é a verdade. Durante anos, fui cúmplice do silêncio. Hoje, escolho não ser mais. A resposta ecoou pelo tribunal, arrancando murmúrios de aprovação. Elias, algemado ao lado, sentiu lágrimas lhe marejarem os olhos. Pela primeira vez em anos, alguém o defendia diante de todos. Mas a defesa de Renato não estava disposta a ceder. Chamaram testemunhas compradas. Homens e mulheres que juraram nunca ter visto Renato usar o nome Vasques. Outros que afirmaram que Elias sempre fora instável e pouco confiável. O juiz, parcial, parecia dar mais atenção a esses depoimentos do que aos argumentos da acusação. Augusto, sentado entre a plateia, cerrou os punhos. Estão comprando o juiz, murmurou para Pedro. Se não fizermos algo, Elias será condenado de novo. Enquanto isso, do lado de fora, Roberto coordenava uma pequena multidão de apoiadores pagos para gritar palavras de ordem a favor de Renato. A imprensa se dividia. Alguns jornais estampavam Elias como herói injustiçado. Outros o chamavam de farsante. A cidade parecia rachada em duas. No segundo dia de audiência, foi a vez de Elias falar. O silêncio tomou conta da sala quando ele se levantou, ainda algemado, e olhou para todos. Perdi tudo, começou, a voz embargada. Casa, família, dignidade. Fui chamado de ladrão, de traidor, e até eu comecei a acreditar nisso. Mas a verdade é que eu fui apenas uma vítima. Quem me acusou, apontou diretamente para Renato. Foi este homem que hoje veste terno e recebe aplausos. Renato riu, debochado, mas a risada soou artificial. Elias continuou. Eu não peço riqueza, não peço posição social. Só quero meu nome limpo. Quero que aqueles que me viram como criminoso saibam que nunca roubei nada. Houve aplausos discretos entre os presentes, rapidamente repreendidos pelo juiz. Mas era tarde. A emoção nas palavras de Elias havia tocado muitos corações. Nos corredores, Helena e Fábio, o jornalista, articulavam novas jogadas. Fábio havia descoberto que existiam registros de propriedades compradas por Renato no exterior, usando o nome antigo, Vasques. Esses documentos poderiam ser decisivos, mas ainda estavam em outra jurisdição e levariam tempo para chegar. Renato, ciente de que o cerco se fechava, pressionou Roberto. Resolva isso antes que seja tarde. Naquela noite, a hospedaria foi atacada novamente. Homens mascarados tentaram invadir, mas Pedro e Júlio estavam preparados. Houve luta corporal, móveis quebrados, gritos abafados. Helena quase foi levada,
Mas Augusto, mesmo ferido, conseguiu arrastar-se e disparar um tiro para o alto, espantando os invasores. Eles estão desesperados, disse Pedro, ofegante. Isso significa que estamos vencendo. Mas Augusto sabia que cada vitória trazia mais risco. Se Renato era capaz de corromper juízes, manipular a imprensa e mandar matar, não recuaria agora. O terceiro dia do julgamento amanheceu com a cidade em polvorosa. O salão do tribunal estava ainda mais cheio e jornalistas transmitiam cada detalhe. Era impossível esconder o escândalo. Logo no início, Helena apresentou uma carta assinada por um antigo funcionário de Renato que havia fugido do país. Na carta, o homem confessava ter participado da falsificação contra Elias, recebendo ordens diretas de Renato. O juiz tentou descartar a prova, alegando falta de testemunho presencial, mas a plateia reagiu com indignação. O clamor popular já não podia ser ignorado. Renato levantou-se irritado. Isso é um circo. Não vou permitir que minha reputação seja destruída por um bando de mentirosos. Augusto se levantou também, encarando-o de frente. A sua reputação foi construída sobre a desgraça de um inocente. Hoje, ela cai diante de todos. O silêncio que se seguiu foi denso. O juiz, pressionado pelo público, adiou o julgamento para a semana seguinte, a fim de analisar as novas provas. Renato saiu escoltado, o rosto crispado de ódio. Elias foi levado de volta à prisão, mas desta vez com a sensação de que o vento soprava a seu favor. Augusto, Helena, Pedro e Júlio reuniram-se do lado de fora. Ainda não acabou, disse Helena séria, mas estamos mais próximos do que nunca. Augusto olhou para o horizonte, sabendo que o próximo passo poderia ser o mais perigoso, porque Renato não esperaria a próxima audiência para tentar virar o jogo. A semana que antecedeu a audiência final foi marcada por tensão extrema. Elias permaneceu sob custódia, mas agora a prisão não parecia mais uma sentença. Era um ponto de espera, um intervalo antes da grande revelação. Augusto, Helena, Pedro e Júlio trabalhavam incessantemente reunindo documentos, rastreando transferências e localizando testemunhas. Cada minuto contava. Renato estava ativo, movendo peças para desacreditar provas e silenciar aliados. No dia da audiência, o tribunal estava lotado como nunca. Jornalistas de toda a cidade, curiosos e cidadãos comuns se amontoavam nos corredores, ansiosos para testemunhar o desfecho. Renato entrou acompanhado por advogados e seu braço direito, Roberto, cada gesto calculado para exibir confiança e poder. Mas sob aquela fachada havia tensão. Ele sabia que o tempo de manipular o processo estava se esgotando. Helena abriu a sessão com a apresentação final das provas. Documentos, transferências, contratos e cartas de antigos funcionários comprovaram a fraude de Renato. Elias, apesar da prisão, assistia com os olhos brilhando, percebendo que a verdade finalmente emergia, clara e irrefutável. Quando chegou a sua vez de depor, Elias falou com firmeza: "Perdi tudo por causa deste homem. Ele destruiu minha vida, minha família e minha reputação. Hoje não busco vingança pessoal, mas justiça. Cada documento, cada testemunho, cada prova apresentada aqui comprova que eu fui enganado." A plateia no tribunal murmurava, chocada e impressionada. Renato, diante da clareza das provas, perdeu parte do seu sorriso arrogante. Roberto tentava acalmá-lo, mas era evidente que a maré havia virado. O juiz, que antes demonstrava parcialidade, parecia agora ciente de que não poderia mais ignorar a evidência esmagadora. Consultou os documentos, ouviu as testemunhas e, finalmente, olhou para Renato. "Senhor Vasconcelos", disse a voz firme, "considerando todas as provas apresentadas e os depoimentos de testemunhas confiáveis, este tribunal reconhece que houve fraude e perseguição.
Declaro que Elias Monteiro é inocente de todas as acusações e que as responsabilidades recaem sobre o acusado. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Depois, aplausos e sussurros começaram a surgir. Elias sentiu lágrimas escorrerem. Finalmente, a justiça que ele aguardava há anos se materializava. Renato tentou protestar, mas a decisão já estava tomada. A humilhação era visível. O homem que outrora havia destruído vidas agora era exposto publicamente, sem escapatória. Helena, Augusto, Pedro e Júlio trocaram olhares de alívio e vitória. Fora do tribunal, a multidão comemorava. Elias foi liberado, abraçado por Augusto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu livre, não apenas da acusação injusta, mas do peso que carregava há anos. "Eu não sei como agradecer", disse Elias emocionado. "Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava." Augusto sorriu, tocando o ombro dele. A justiça não se mede por riqueza ou posição. Ela se mede pelo que fazemos quando temos a oportunidade de corrigir um erro. Você merecia essa chance. Nos dias seguintes, Renato enfrentou processos legais e investigações adicionais, sem poder manipular mais ninguém. Roberto desapareceu de cena, sem poder intervir. A cidade, que antes o admirava, agora via claramente sua verdadeira face. Elias, com sua reputação restaurada, decidiu reconstruir a vida. Retomou contato com antigos amigos e familiares, reergueu negócios e, junto de Augusto, passou a ajudar pessoas injustiçadas, usando sua história como exemplo de perseverança. A fazenda voltou a ser um lugar de paz, com Clara cuidando das atividades diárias e todos os empregados agora vendo Elias com respeito e admiração. Pedro e Júlio continuaram ao lado de Augusto firmes e leais. Helena tornou-se uma aliada permanente, consolidando provas e protegendo aqueles que, como Elias, precisavam de uma chance de justiça. E assim, depois de anos de sofrimento, traição e perseguição, Elias Monteiro finalmente encontrou sua redenção. O homem que fora chamado de mendigo, de criminoso e desprezado por todos, agora era livre, respeitado e honrado. A revelação que ninguém esperava não apenas limpou seu nome, mas mudou a vida de todos ao seu redor, mostrando que a verdade, mesmo que tardia, sempre encontra seu caminho.